Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós iremos tratar de um assunto maravilhoso. Sinceramente, eu amo a Europa, embora eu não tenha dinheiro para ir para lá. Hoje nós vamos abordar a questão do leste europeu e a organização da CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Bora lá? Olhem só. No período da Guerra Fria, nós podemos ver que a Europa ela estava dividida em dois blocos antagônicos ou distintos, né? Que é justamente o bloco socialista e o bloco capitalista. E a Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida em Europa Oriental e Europa Ocidental. Então, quando o conflito acabou, o continente europeu estava justamente dividido pelo fato de o mundo ter se dividido nesses dois blocos. E a Europa foi dividida e foi chamada essa divisão de Cortina de Ferro. Denominação simbólica dada pelo ex-ministro norte-americano Winston Churchill. Norte-americano não, britânico. E aqui nós temos um mapa mostrando justamente a Europa Ocidental, que era capitalista, e a Europa Oriental. Lembremos que aqui, nesse fato, a Alemanha, que hoje é a maior economia europeia, ela foi dividida em duas partes. A Alemanha Ocidental, dividida entre França, Inglaterra e Estados Unidos, 3 áreas, e a Europa Oriental, que era dominada pela antiga União Soviética. Os países do leste europeu haviam sido justamente objeto de disputa pelas 3 potências da época. Lembremos que aqui estamos falando sobre o leste europeu. Eu estou falando aqui no período antes da Segunda Guerra Mundial. Então, até o ano de 1918, o leste europeu era dividido, era um objeto de disputa de 3 potências, que era o Império Austríaco, o Império Turco-Otomano, né, que já estava em decadência, e o Império Russo. Tá? Após a Segunda Guerra Mundial, esses países passaram a participar do bloco socialista. Por quê? Porque a União Soviética começou a promovendo campanhas de luta, né, armada contra a Alemanha, contra o avanço alemão, né, e foi conquistando esses territórios e impondo o sistema socialista. A dominação russa ela se deu de várias etapas. Nós vamos ver aqui que desde o século XVIII a sua influência é bastante contundente nessa região. Durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética alargou suas fronteiras, justamente ocupando e anexando territórios, como é o caso das repúblicas bálticas, como a Estônia, Letônia e Lituânia. Então nós podemos ver que há uma política imperialista nessa perspectiva aqui. A partir de 1944, à medida que o exército soviético levantou-se contra o exército alemão, que tentou invadir, inclusive invadiu Moscou, né, e Leningrado, eles começaram justamente a revidar e começaram a fazer com que os alemães recuassem. E era eles recuando e eles simplesmente libertando esses países do leste europeu do domínio alemão. De sorte que começou a impor a eles um regime socialista e de governos satélites subordinado ao governo central, que era Moscou. E devido a isso, muitos países, as populações não queriam. Então começou a haver os levantes, né? Uma reação por parte da população contra essa dominação. Então nós podemos ver isso principalmente na Hungria em 1956 e na Tchecoslováquia em 1968. E esse episódio ficou conhecido como a Primavera de Praga. Por quê? Porque é justamente a vontade do povo, que é soberana, começou a dizer, não, nós queremos o governo nosso, com líderes nossos, e não de outros povos. Tá? Esses enfrentamentos foram duramente sufocados por tropas militares do Pacto de Varsóvia. O que foi o Pacto de Varsóvia? O Pacto de Varsóvia foi um acordo entre esses países do leste europeu com a Rússia, onde eles tinham um acordo. Qual? Qualquer país membro fosse atacado, todos os demais se reuniriam para justamente ajudar esse país a se libertar do povo inimigo. Temos aqui também, no final da década de 70, tá? O descontentamento com as políticas soviéticas tomou conta da Polônia. E lá eles tiveram justamente o apoio do Papa, né? Que é o Papa
Karol Wojtyła, que era o Papa João Paulo II. E por meio justamente da Santa Sé, eles promoveram a criação do Sindicato Solidariedade, cujo líder principal era Lech Wałęsa, tá? Que desafiou justamente o governo comunista, promovendo sim a primeira independência, vamos assim dizer, de um país do leste europeu frente à dominação russa. Em 85, Mikhail Gorbachev, que foi um grande líder russo, ele chegou ao poder e começou a promover várias reformas, tá certo? De cunho estrutural, economicamente falando, né? Como também de cunho político, promovendo uma total desintegração da União Soviética, abrindo esse país para o mercado externo. Houve duas políticas principais. Temos a perestroika, que é a reestruturação econômica, onde ele põe fim à economia planificada e começa a promover justamente de uma forma gradativa uma abertura econômica para o capital estrangeiro. E a glasnost, que é uma transferência e abertura política, onde nós sabemos que no regime socialista só existe um único partido, que é o comunista. Ou seja, não existe uma liberdade de expressão, não existe uma liberdade política, não existe uma democracia. É claro que há democracia e democracias. Há democracias que são veladas, pseudodemocracias, nós temos que ver isso. Outra coisa que nós temos que também nos ater é a questão da liberdade de expressão. Liberdade de expressão não significa simplesmente você falar o que quer. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque inclusive no Brasil as pessoas não sabem o que é liberdade de expressão. Liberdade de expressão para muitos é atacar o outro, é falar mal do outro, principalmente usando as mídias sociais. Vamos ter cuidado com isso. E essa era Gorbachev, ele põe fim à União Soviética. Por quê? Porque o governo da Hungria e da então Tchecoslováquia começaram a abrir as suas fronteiras com a Europa Ocidental. Viram que o momento era propício e assim teve início uma imigração em massa de cidadãos da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, que culminou com a derrubada do Muro de Berlim, também conhecido como Muro da Vergonha. Engraçado, né? Para se falar de geografia é necessário você se remeter à história. E é isso mesmo. A geografia ela trabalha com disciplinas e ciências auxiliares. Tá? Então, em poucas semanas, o Muro de Berlim foi derribado. É claro que ainda hoje existem sequelas, né, consequências dessa divisão entre Europa Oriental e Ocidental. Porque a Europa Ocidental se desenvolveu muito mais. Se você for olhar no mapa hoje da Alemanha, por exemplo, nós vamos ver que a parte que era liderada ou comandada pelos Estados Unidos, França e Reino Unido, é muito mais desenvolvida que a parte oriental. É claro que essa parte oriental, uma vez anexada, começaram a promoverem políticas de reestruturação econômica, onde tem promovido o desenvolvimento da mesma. Só que a União Soviética, uma vez desintegrada, por que ela se desintegrou? Primeiro, havia vários problemas nesse sistema. Um deles é a falta de investimento. A União Soviética ela só investia na indústria de bens de base e também na indústria bélica, porque vivia aquela guerra ideológica, aquelas ameaças. Sabe aquela Guerra Fria, porque não havia, vamos assim dizer, confronto direto, mas nos bastidores era aquele acirramento? Pronto, era essa a Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética, entre o bloco capitalista e o socialista. De sorte que eles venciam mais na guerra do que nos produtos de bens de consumo, como produtos alimentícios e entre outros. Tá? Então, na década de 80, a economia planificada ela já mostrava indícios de sua falência, justamente por isso. E aqui nós vamos ver que acerca da modernização das ex-repúblicas socialistas soviéticas. Nós vamos ver que, além disso, a economia planificada ela fracassou devido à falta de incentivos governamentais que estimulassem a produção e a inovação. Gente, hoje, se você não investir em educação, saúde, segurança e na parte da inovação tecnológica, você não vai para frente. Por exemplo, se nós professores não nos adaptarmos nesse período de pandemia, como é que nós estaríamos ministrando aula? Como é que vocês estariam continuando a estudar, mesmo que remotamente? Então, são empecilhos, são desafios
que são postos para a sociedade, para nós profissionais da educação, de sorte que temos que rompê-los e não simplesmente vê-los e ficar prostrados de forma passiva. Tá? Então, assim, atualmente, esses investimentos nos setores de bens de consumo têm promovido o quê? Justamente um aumento da competitividade, porque eles começaram a promover a adoção de tecnologias mais modernas. Então, é nessa perspectiva. Hoje nós podemos ver aqui uma linha de produção, tá, de automóveis em fábrica modernizada. Antigamente era feito de uma forma mais manual, só que nessa perspectiva nós vemos a utilização de tecnologia de ponta. É claro que nessa perspectiva muitas pessoas perdem o seu lugar no posto de trabalho, porque não se moderniza. Nós bem sabemos que existe o lado bom e também existe o lado ruim. É claro que um bom profissional, ele nunca vai deixar de perder o seu posto de trabalho. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a Polônia. A Polônia foi o primeiro país a se rebeliar, vamos assim dizer, né, a se levantar contra os ditames da União Soviética. Então, com uma histórica ligação entre a Rússia e o oeste da Europa, ela tem recebido grandes investimentos, né, da Europa Ocidental. A base de sua economia são justamente as indústrias mecânicas e de mineração. E aqui nós temos, né, Varsóvia, que é a capital da Polônia, e aqui temos alguns dados acerca de investimentos nesse país, acerca da renda per capita, o PIB, a população e a economia, como é que ela está se desenvolvendo, né? Esse material vai estar disposto justamente no site da Conexão Escolar, tá certo? Aqui temos a Alemanha, que é um país maravilhoso. Não fui lá pessoalmente, mas eu tenho uma sobrinha que foi por lá. E é um país de primeiro mundo. A Alemanha hoje é um país, a maior economia da Europa. Perde em relação ao mundo, só perde dos Estados Unidos e da China, porque até então era a segunda maior economia, ganhando inclusive do Japão, tá? E nós podemos ver os dados acerca da população da Alemanha, do produto interno bruto, tá? Da taxa de desemprego, a média salarial e aí sucessivamente. Nós vemos que existe uma boa qualidade de vida do povo alemão. É claro que a taxa de crescimento da população hoje se encontra em nulo para negativo. E isso vai ser ruim a um médio e longo prazo. Por quê? Porque vai ter mais aposentados do que pessoas em idade de trabalho, né? Que é a população economicamente ativa. Tá certo? Mas acerca dos demais dados, a Alemanha não fica devendo a nenhum outro país. Temos aqui a República Tcheca e a Eslováquia, alguns dados, tá certo? Que são países que estão tentando se modernizar. É claro que de 91 para cá, muitas mudanças ocorreram, mas nós não mudamos as coisas da noite para o dia. Até então, o período da Guerra Fria foi de 1945 até 1991. Então não se muda esse contexto simplesmente em 5, 10 anos. Aqui temos também falando sobre a questão da Iugoslávia, onde nós vemos, né, que é a região dos Balcãs. É uma região que tem vários conflitos justamente devido à questão territorial. Quando o Império Otomano começou a se desfacelar, começou a se desagregar, outros países vizinhos começaram a anexar territórios. E esses países não respeitaram justamente as divisões territoriais que ocorriam anteriormente. De sorte que hoje esses conflitos se dão devido por disputa étnica, religiosa e territorial. Temos aqui a Comunidade dos Estados Independentes, que é formado pela Rússia, Cazaquistão e outros países que pertenciam a ela anteriormente, tá certo? E essa comunidade não surgiu da noite para o dia. Para se ter ideia, as relações entre esses países se dão justamente antes da instauração dessa comunidade. Né? A Rússia, a Ucrânia e Belarus, elas são as 3 repúblicas mais importantes da ex-União Soviética. E elas fundaram a SEI, que é uma organização onde elas promovem o quê? Justamente promovem a unidade entre eles e a soberania dos Estados-membros. É quase que uma união desses países, só que eles têm autonomia em algumas áreas. As relações, olha só,
as relações econômicas entre eles. Durante o regime socialista, as economias do Bloco Oriental fortaleceram o sistema baseado justamente na reforma agrária, onde eles promoveram a redistribuição de terra, e isso em 1917, que é a Revolução Russa, para justamente obter controle total dos setores agrícolas. Lembremos que em 1917, a União Soviética, já pós-revolução, era predominantemente agrária. Tá? E criaram-se, assim, cooperativas de propriedades privadas, que é justamente as kolkhozes, e as sovkhozes, que pertenciam justamente ao Estado. Eram gerenciadas pelo Estado. Com o fim da União Soviética, esse sistema foi praticamente abolido, né? Mas a criação do Conselho de Assistência, em 1949, promoveu justamente o aprimoramento das relações comerciais entre esses países. Infelizmente, esse Conselho de Assistência ele foi abolido em 1991, justamente com o fim da União Soviética. E aqui nós ficamos. Um abraço, Deus abençoe e se cuide. Fiquem em casa.